A palestra Desenvolvimento Econômico Brasileiro na Era Vargas será ministrada pelo professor Dr. Cássio Moreira. O professor Cássio possui doutorado em Economia, com ênfase em Economia do Desenvolvimento pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestrado em Economia do Desenvolvimento pela Pontifícia Universidade Católica, PUC, MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas e graduação em Economia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Atualmente é professor do Instituto Federal do Rio Grande do Sul e foi analista socioeconômico da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e professor de Economia nos cursos de graduação pela Faculdade Porto Alegrense, pelo Centro Universitário La Salle, tendo experiência na área do ensino em graduação e pós-graduação e em economia, atuando principalmente nas seguintes áreas: economia brasileira, história econômica, economia, desenvolvimento econômico e economia internacional. Nós gostaríamos de agradecer a presença do senhor secretário do Trabalho e Emprego, Pompeu de Matos, que está representando o prefeito municipal José Fortunati, aos alunos e professores das escolas La Salle Dores, Escola Técnica Parobé, Escola Técnica Senador Ernesto Dornelles e Instituto Federal do Rio Grande do Sul. Passamos então a palavra ao senhor presidente da Câmara Municipal de Porto Alegre, vereador Mauro Zacher. Então passamos de imediato já ao nosso convidado, ao senhor Cássio Silva Moreira, professor e economista. Por favor. Bom, boa tarde a todos, né, a plateia, aos vereadores, né, à mesa. Queria agradecer em primeiro lugar ao Mauro, né, pela iniciativa, né, de comemoração dos 130 anos de data de nascimento de Getúlio Vargas. Também queria agradecer a Nara, ao Milton e a toda a equipe aqui da Câmara de Vereadores. Bom, o assunto que a gente veio trazer essa palestra é sobre desenvolvimento econômico na Era Vargas, né? Notem que a Era Vargas, dependendo do tipo de entendimento que eu tenho, ela pode ainda ser, de certa forma, a Era Vargas, porque grande parte do arcabouço, tanto da legislação trabalhista quanto de algumas estatais, ainda persistem. Mas a gente vai delimitar o tema falando principalmente dos dois governos Vargas, que vai de 30 a 45, e depois também de 51 a 54. Tá? E me permitam também falar um pouco sobre o governo João Goulart, que de certa forma vai ser uma continuidade do projeto, né, que vai ser elaborado no início do governo Vargas. Antes de eu foi me dado mais ou menos uns 30 minutos, tá? Eu vou tentar então reduzir uma palestra que de repente eu podia falar horas e horas aqui, eu vou tentar condensar isso em 30 minutos, e depois eu acho que vai ter um pouco de tempo para perguntas, né? Alguns questionamentos. Antes de eu falar um pouquinho do Vargas em si, e no primeiro encontro teve até a palestra sobre o professor Pedro Fonseca, até tinha sido meu orientor no doutorado na URGS. Então ele falou um pouco mais da questão do Vargas, estadista, e eu vou me centrar um pouco mais na questão do desenvolvimento e do projeto de nação do governo do presidente Getúlio Vargas. Mas antes de eu falar do Vargas, é bom a gente relembrar um pouco. O Brasil é descoberto, entre aspas, até porque aqui já viviam os índios, mas quando os portugueses chegam por volta de 1500, o Brasil, desde o início, se torna um projeto da metrópole, ou seja, um projeto colonial no sentido de extrair riquezas e enviar para Portugal e, de certa forma, num segundo momento, para a Inglaterra, indiretamente também. Então, quando os portugueses chegam aqui, eles visam algum produto que possa ser usado para exportação. Aí a gente tem vários ciclos. O ciclo do pau-brasil, o ciclo do açúcar no Nordeste, depois o ciclo da mineração, e depois vem a questão do café, né? Principalmente no século XIX. O café, principalmente na questão de São Paulo e Rio de Janeiro, um produto voltado à exportação, e traz uma enorme dependência à economia brasileira, porque ela fica extremamente ligada a um único produto, ou seja, quase 60%, 70% da pauta de exportação brasileira em 1900 é o café, e também vulnerável, né, às questões de oscilações dos preços internacionais. Isso vai ser mais agravante ainda em 29, quando acontece a quebra da Bolsa de Nova York, e aqueles preceitos liberais caem por terra, ou seja, que a oferta gera a sua própria demanda, e aí a gente começa uma fase mais keynesiana. Aqui no Brasil acontece a Revolução de 30,
que na verdade ela pode ser dividida em 3 esferas: uma esfera cultural, que vai ter ganhando força na Semana de Arte Moderna em 22, né? Numa esfera mais militar, com o movimento tenentista, numa esfera econômica e numa esfera política, né? Uma esfera econômica com o debate em relação à industrialização. Não que não houvesse industrialização no Brasil, havia. E sempre indico para os meus alunos, já vi alguns aí presentes, obrigado pela presença, viu? Eu sempre indico para os meus alunos um filme sobre o Barão de Mauá, né? O Mauá vai ser um visionário naquela época que já defendia a industrialização num ambiente que se dizia que o Brasil tinha uma vocação agrícola e deveria permanecer agrícola. E na esfera política, a questão, né, do descontentamento de algumas oligarquias, principalmente a oligarquia gaúcha, aliada com a oligarquia nordestina, né, também com aquela política do café com leite. Para quem não está lembrado, a política do café com leite vai ser uma alternância no poder, né, entre um representante de São Paulo, Minas Gerais, e Minas Gerais, São Paulo, né? Quando acontece o golpe de 30, que depois vai se tornar uma revolução pelas várias transformações que o país vai sofrer nesse período, mas quando acontece o golpe que depõe o presidente Washington Luiz, né, e impede o presidente eleito, que vai ser Júlio Prestes, não confundir com Luiz Carlos Prestes, tá? Mas tem que entender também as eleições daquela época. 2% da população brasileira votava, ou seja, as mulheres não tinham direito a voto. Uma boa parte da população era analfabeta, não votava. E uma outra parte não votava porque não tinha renda que permitisse votar. E o voto era aberto ainda, né? Ou seja, a questão do voto a cabresto. Então eram eleições completamente, muitas vezes, com perdão da redundância, muitas vezes manipuladas, né? Então é nesse contexto que vai ser eleito Júlio Prestes e vai acontecer, vai eclodir a revolução, o golpe que vai ascender Getúlio Vargas ao poder. Quando o Vargas chega ao poder, muito se questiona se a industrialização foi algo que acontece de forma involuntária ou planejada, tá? Tem cada vez mais trabalhos no meio acadêmico, inclusive até do professor Pedro Fonseca, que trazem a questão da intencionalidade, ou seja, a elaboração de um projeto de industrialização, que vai ser batizado até pela Conceição Tavares, a questão do processo de substituição de importações, né? O deslocamento do centro do eixo dinâmico, também o Celso Furtado, né? Então traz a questão da intencionalidade na indústria, que já existe pelas franjas da economia cafeeira, mas agora começa a ser objeto de política econômica por meio do governo Getúlio Vargas. Então, quando Vargas chega ao poder, primeiro a gente vai ter que dividir o governo Vargas, no primeiro governo Vargas, entre o período 30 a 34, né, o governo provisório, o 34 a 37 do governo constitucional e do 37 a 45 o governo ditatorial, né? Em relação ao governo provisório, Vargas chega, já começa a questão de a justiça do trabalho, então eu vou meio que condensar o que eu falaria do governo provisório e do constitucional num só, né? Ou seja, começa a se trazer a questão da justiça do trabalho, de uma reforma do ensino, né? Havia na plataforma de campanha do Vargas, enquanto da Aliança Liberal, a questão de institucionalizar o ensino público, né? Até a questão do ensino técnico profissionalizante, né? Eu sou professor do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, até que inclusive permita inscrições abertas, né? Público e gratuito, de qualidade, né? Então o Vargas vai começar essa questão do ensino profissional, né? Depois retomado, há uma tentativa no governo João Goulart, depois é retomado no governo Lula e Dilma. Então, quando Vargas chega ao poder, nesse período vão ter vários acontecimentos que vão transformar o Estado Nacional brasileiro. Ou seja, o Vargas ele vai consolidar o Estado Nacional, que antes era um Estado, de certa forma, que era fruto de interesses, né? Interesses da questão da economia cafeeira, ou seja, principalmente São Paulo e Rio de Janeiro, e o Vargas começa a dar um caráter nacional ao desenvolvimento brasileiro. Diga de passagem que por muito tempo na literatura desenvolvimento e crescimento econômico eram sinônimos, mas não são, né? Crescimento é uma coisa, medido principalmente com a questão do crescimento do PIB, e desenvolvimento econômico principalmente com a questão de um crescimento mais harmonioso, ou seja, mais equilibrado com o bem-estar, né, geral da população.